Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um prazer ter você aqui sempre e fico muito feliz de poder voltar aqui hoje. E eu quero fazer uma pergunta a você que tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Qual é o tipo de relação que você tem com crianças ao seu redor, mesmo que você não more perto de uma? E eu não estou falando de que tipo de sentimento você tem. Eu estou perguntando qual é o tipo de relação. Porque às vezes a gente precisa diminuir um pouco a emoção e trazer mais a razão. Você pode até dizer, eu não gosto de criança porque é chata, desobedece, eu não tenho paciência. Essa não é a questão. Qual é o tipo de relacionamento que você tem? Um exemplo. Se você ver uma criança sofrendo algo que ela não possa se defender, você tenta de alguma maneira direta ou indireta ajudá-la, ou você é do tipo que eu não tenho nada a ver com isso e você segue em frente? É muito óbvio dizer que todos nós já fomos crianças. E mesmo que você não seja aquela pessoa apaixonada por crianças, tá tudo bem, desde que você não maltrate. E maltratar também entra na configuração, digamos assim, de você negligenciar, fingir que não tá vendo. Essa história de que eu não vou me meter na família dos outros, na casa do vizinho, até certo ponto, de fato, nós não devemos nos meter na vida das pessoas. Mas existe um momento em que a regra precisa dar espaço às exceções. Existem muitos casos, e às vezes perto de nós, que muitas crianças sofrem coisas que nem nós adultos iríamos suportar passar por aquilo uma vez. E tem crianças que passam por aquilo todos os dias. O sofrimento virou rotina. Algo que é muito preciso que a gente tenha entendimento é que Deus se importa muito com as crianças. Deus ama o ser humano, mas Ele se importa muito com a vida das crianças. Eu quero trazer aqui uma menção no livro de Êxodo, lá no capítulo 2, do versículo 3, vai nos mostrar que um bebê de aproximadamente 3 meses de vida foi colocado pela sua mãe em um cesto, e esse cesto colocado dentro de um rio, e o cesto foi sendo levado pelas águas. E antes que você diga que essa mulher é uma assassina que estava tentando matar o seu filho, se você não conhece a história, essa é a história de Moisés. Deus preservou aquele bebê de 3 meses para que depois, na vida adulta, Deus o usasse para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Aos 3 meses de idade, ele precisou ser colocado no cesto para que não viesse a ser assassinado por uma ordem do rei, do faraó. A sua mãe não viu outra opção, mas Deus protegeu aquele bebê, que viria se tornar um homem, um grande líder, e só iria morrer de fato com 120 anos. Desde bebê, Deus guardou a vida daquela criança. Também no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 24, nós vamos ver aqui que quando Salomão, o filho de Davi, um dos filhos de Davi nasceu, logo no início, ainda bebezinho, quando ele nasce, o texto diz que Deus já amou aquele menino.
O Senhor amou a vida de Salomão. Nós sabemos muito que Deus abençoou Salomão quando ele era adulto, dando sabedoria, riqueza, glória, mas desde que Salomão nasceu, desde bebê, Deus já o amou. Lá também no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 4, nós vamos ver a importância que as crianças têm para Deus, porque um menino chamado Samuel, logo na sua infância, ele foi chamado pelo seu próprio nome por Deus. O Senhor não tinha missões importantes apenas para adultos. Ainda hoje, Deus não tem missões importantes apenas para adultos. Logo na infância, Samuel já foi chamado por Deus e depois ele viria a ser conhecido como grande profeta Samuel, que tempos depois iria ungir o próprio Davi, que nós acabamos de falar, como rei. Agora lá no livro de Mateus, essa passagem talvez você conheça mais. Lá no capítulo 19 do livro de Mateus, no versículo 14, nós vamos ver que Jesus vai defender e abençoar as crianças. Jesus vai defender as crianças e Jesus vai abençoá-las. O título desse texto é o seguinte: Jesus abençoa as crianças. Sabe o que isso significa? Esse as crianças está englobando, está generalizando, está dizendo que Jesus abençoou todas as crianças. Se fosse um grupo específico, o título falaria assim: Jesus abençoa crianças. Ou Jesus abençoa certas crianças. Jesus abençoou um grupo de crianças. Mas o título é Jesus abençoa as crianças. As, dando dimensão de uma totalidade. Isso nos mostra que Deus ele já abençoou as crianças. É claro que como pecadores, é claro que como os nossos pais originais pecaram, nós já nascemos nesse mundo como pecadores. Mas isso é um outro contexto. O que nós estamos falando aqui é que Jesus abençoou as crianças em geral. Porque Deus se importa com as crianças. Talvez dentro da sua casa exista uma criança que Deus quer usá-la ainda na infância. Talvez você é uma pessoa que não gosta de criança e você tem maltratado alguma criança em algum lugar. E talvez Deus esteja separando essa criança para uma missão. E você nunca vai saber. Você precisa entender, nós precisamos entender que ninguém precisa ser apaixonado por crianças. Ninguém precisa ter aquele talento com crianças. Eu não tenho dom, eu não tenho jeito com crianças. Você não precisa ter jeito com crianças. Você só precisa não fazer mal às crianças. E quando você sabe que tem uma criança sofrendo e você não tenta ajudar, você também está fazendo mal. É como se você estivesse vendo alguém sendo atingido e você vira as costas. Aí você pode pensar, mas pode sobrar para mim, pode sobrar para minha família. Existem muitas maneiras de nós ajudarmos sem nos colocarmos em risco. Se você não consegue ajudar ali na hora, você pode conseguir ajudar depois, de uma maneira indireta, buscando ajuda de alguma autoridade, fazendo de uma maneira que não venha recair nenhuma vingança sobre a sua família. Mas nós precisamos nos importar com as crianças, mesmo as que não são nossas. Talvez você possa estar pensando, mas eu cuido muito bem das crianças ao meu redor.
dentro da minha casa, os meus parentes, filhos, irmão mais novo, eles são muito amados e bem cuidados. Mas talvez o filho do seu vizinho, aquela criança que mora perto de você, ou aquela criança que você tem contato em alguma escola, alguma criança que você ficou sabendo de alguma forma que é próxima de você de alguma maneira, mesmo que seja indireta, talvez você já tenha reparado que aquela criança é maltratada, é xingada, é agredida, fica com medo quando chega perto de alguma pessoa. Então, não basta apenas que a sua criança seja bem cuidada. E aí você ignora aquelas crianças ao redor. Aquelas crianças ao redor, elas também têm o direito, assim como a sua criança, de ser tratada bem. Então, nós precisamos entender, se o próprio Jesus, sendo quem é, parou aquele momento, defendeu as crianças e sobre elas impôs as mãos e as abençoou, e disse mais que o reino de Deus, o reino dos céus, é das tais, é das crianças, ou é de pessoas como as crianças, é de quem age como as crianças. Infantil? Não, com um coração humilde, sincero, sem malícia, sem maldade. Jesus disse que o reino de Deus é daqueles que são como as crianças, ou seja, tem um coração puro, não tem maldade, não tem malícia, são humildes, sabem perdoar, aceitam o pedido de perdão. Então, nós precisamos entender, Deus poupou a vida daquele bebê para salvar milhões de pessoas. Estamos falando de Moisés. Deus amou desde o começo aquele que queria ser o mais sábio dos homens depois de Jesus Cristo. Estamos falando de Salomão. Deus também chamou desde pequeno, desde criança, para preparando para ser um grande servo do Senhor. Estamos falando do profeta Samuel. E o próprio Deus em carne e osso, Jesus Cristo, saiu em defesa das crianças e as abençoou e disse: é delas o reino dos céus. Você pode até não ser muito chegado à criança, mas não maltrate. Não faça mal. Saiba que quando você faz mal a uma criança, você está fazendo algo contra Deus, porque Deus ama todas as crianças. Eu quero pedir que você envie essa mensagem para todas as pessoas que você puder. Clica aí em ativar as notificações para você ser avisado quando nós tivermos mensagens novas. E se inscreva aqui no nosso canal também, faça parte aqui do canal para que você fique por dentro de todas as mensagens que Deus quer que chegue ao teu coração e aos teus ouvidos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e que você esteja aqui no próximo vídeo. Se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo. Assista novamente essa mensagem para que ela fique bem fixa no seu coração e envie esse vídeo nas suas redes sociais também. Até mais, se Deus permitir.